Fábio conheceu Luana no seu primeiro ano na universidade. Assim que começou a faculdade de medicina e encontrou Luana, ele ficava constantemente maravilhado com a beleza dela. Fábio nunca teve muitas namoradas, mas não podia ser chamado de tímido, mesmo antes de começar a faculdade de medicina. Ele teve uma namorada, a colega de classe Carlos. Fábio não entrou imediatamente na faculdade de medicina. Primeiro, decidiu servir no exército para não se preocupar com nada depois. Diferente de seu primo, que temia cada batida na porta, eu não vou para o exército. Você pode me torturar, mas eu não quero ir, seu irmão dizia constantemente, tendo ouvido histórias de seus amigos sobre o tratamento duro no exército, tenho medo de ir lá. Mas Fábio não queria se esconder, então decidiu que era melhor servir no exército imediatamente. E então, viver sua vida calmamente. Além disso, ter um registro de serviço militar nos documentos médicos não prejudicaria suas perspectivas de emprego antes de partir para o serviço. Depois que todos os convidados tinham ido embora, Fábio teve um momento íntimo com Carlos pela primeira vez, mas Fábio depois percebeu que tinha cometido um erro. Ele não deveria ter feito isso, pois então pensou que ela poderia não esperar por ele retornar do exército. E agora ele não podia culpá-la. Carlos era uma jovem livre e disponível cujo namorado estava servindo no exército. Por que ela não aproveitaria a situação? Então ela fez isso depois de seu serviço. Fábio escreveu para casa e Carlos, já grávida, estava prestes a se casar com outro cara. Mas Fábio não ficou muito chateado, já que ele tinha traído ela enquanto estava no exército com a filha de um soldado. Então, o rapaz desejou boa sorte a Carlos e partiu para a cidade para se matricular na faculdade de medicina. Ele entregou os documentos necessários para admissão na universidade. Após ser aceito, mudou-se para o campus na faculdade de medicina. Lá ele conheceu Luana e não pôde deixar de admirar sua beleza. Sua figura esbelta, suas longas pernas, apesar de suas longas pernas, a garota era de altura média e seu cabelo era vermelho fogo. Parecia que, quando ela trabalhava, havia uma fogueira atrás dela com faíscas voando em todas as direções. Fábio nunca tinha visto uma cor de cabelo tão vermelha antes e a garota também tinha olhos verdes expressivos, parecendo uma verdadeira irlandesa. Fábio tinha certeza de que, se não tivesse conhecido ela, não conseguiria estudar nesta universidade. Então, ele tentou estudar apenas para estar perto dela, e foi aí que seu problema surgiu. Se ela não fosse tão bonita, ele teria se aproximado dela primeiro e se apresentado. Mas ele não sabia o que fazer. Ele até parecia que começou a duvidar de si mesmo, prestando constantemente atenção à sua aparência, como se suas pernas não fossem tortas, ou eram, embora os homens devessem ter pernas tortas, o que mais um homem deveria ter? Uma cicatriz no rosto? E ele não tinha nenhuma cicatriz, e seu rosto era meio comum. Ele nunca costumava pensar em sua aparência antes. Carlos disse que ele era o cara mais fofo, então ele acreditou nela e nunca duvidou disso. E agora ele se olha no espelho e se pergunta se é bonito o suficiente para Carlos. Sim, para a filha de um soldado também. Mas essa garota é completamente diferente. Ela talvez nem olhe para um cara tão simples. E se ela o rejeitar? Ele não perderia a fé na humanidade. Ele apenas não queria perder sua única chance. Por isso, Fábio não se apressou em se apresentar a ela. Ele soube que o nome da garota era Luana e decidiu que isso era o suficiente por enquanto. Que nome bonito ela tinha! Luana, o Senhor realmente criou uma garota maravilhosa. Ele se perguntava para quem. O pensamento de que Luana poderia acabar com outro cara em vez dele deixava Fábio irritado. Como não poderia ser para ele e para quem mais? Até mesmo uma pequena pinta parecendo uma estrela no rosto direito de Luana não estragava sua aparência de forma alguma. Pelo contrário, a tornava ainda mais atraente. Anteriormente, as mulheres colavam pintas propositalmente em seus rostos para atrair a atenção dos homens.
Agora Fábio tinha certeza de que muitas garotas desenham pintas em si mesmas, só que pintas realmente não ficam bem, e ele podia dizer imediatamente se uma garota tinha uma pinta desenhada no rosto ou uma real. Luana definitivamente tinha uma pinta real e incomum. Então ele a seguiu até o Natal, mas tinha medo de se aproximar. Até quando você vai ficar me olhando? Ela perguntou inesperadamente, aproximando-se dele por trás. Naquele momento, Fábio estava ao lado de uma coluna na festa de Natal da universidade. Eu? Não estava olhando para você, Fábio tentou justificar-se. Vamos lá. Você realmente acha que ninguém percebe que eu gosto de você? Ela perguntou. É óbvio. Provavelmente só uma pessoa cega não veria. E se não pudesse ver, sentiria, disse Luana, rindo. Fábio sentiu-se corar profundamente. Está quente aqui. Vamos lá fora, disse ela, apertando os olhos verdes e confiantemente pegou sua mão, levando-o consigo. Fábio estava encantado. Parecia que todas as festas estavam acontecendo de uma vez só naquele dia. Ele nunca havia experimentado tal onda de emoções em sua vida. Afinal, Luana se aproximou dele e pegou sua mão. Ele nunca se sentiu melhor. Eu gostei de você desde o início. Fiquei esperando que você viesse se apresentar. Sabe quantos caras eu recusei esperando por você? Talvez eu os tenha recusado sem motivo. Você sempre vai ser esse cara tímido? Luana riu. Veja bem, sou uma mulher do leste. Eu gosto de caras decisivos. Vim para cá estudar de outra cidade. Sim, eu sou um cara decisivo, Fábio quis dizer confiantemente, mas sentiu que estava falando muito hesitante, como um aluno da primeira série no quadro negro. Não se preocupe. Estou brincando. Para o meu temperamento, um cara calmo como você era exatamente o que era necessário para neutralizar minha energia, disse ela. Então, está tudo bem. Se você fosse tão decisivo e travesso quanto eu, explodiríamos com nossas energias de imediato. Então eles começaram a se beijar até o amanhecer. E então, acordaram no apartamento de alguém. Eles não podiam ir para o campus, pois homens e mulheres vivem separadamente lá. Claro, há um dormitório para casais casados. Mas é preciso casar para isso e então esperar na fila por um quarto compartilhado. Caso contrário, todos os estudantes se casariam no primeiro ano. Como resultado, eles constantemente ficavam na casa de amigos, mas estavam insanamente felizes. Fábio queria conseguir um emprego para poder pagar pelo menos um quarto para os dois. Ele até se arranjou para trabalhar no crematório perto do necrotério, em algum lugar nos arredores da cidade. Que tipo de médico você será se senta em palestras durante o dia e queima cadáveres à noite? Você não vai dormir o suficiente. E eu preciso que meu marido seja um médico de verdade. Talvez até um cirurgião, Luana tentou dissuadi-lo. Após essas palavras, Fábio ficou ainda mais maravilhado por Luana, afinal, ela o via como seu futuro marido. Meu Deus, ela praticamente me propôs agora mesmo. Que garota maravilhosa. Ela é uma em 1 milhão. Fábio até tinha medo de pensar no casamento. Ele tinha certeza de que Luana só estaria com ele enquanto estudassem na faculdade de medicina. E depois ela encontraria algum professor ou professor associado. Mas parece que ela tem sentimentos sérios por ele, e ela pretende transformá-lo em um cirurgião. Que mulher incrível! Fábio, eu preciso falar com você, ela disse, sorrindo maliciosamente. Estou ouvindo, ele disse, inclinando-se em direção a Luana e olhou em seus olhos verdes. Você acha que meus pais vão permitir que eu interrompa a gravidez? Não precisamos de um filho agora. Não se preocupe. Todas as mulheres da nossa família podem engravidar facilmente. Definitivamente teremos um filho, mas só um pouco mais tarde. Ela de repente ficou em silêncio e, sem piscar, olhou nos olhos dele.
Fábio não conseguia ver por si mesmo o que ela viu lá ou como ele parecia por fora ao ouvir tal notícia. Mas Luana deu um passo para trás e estendeu as mãos como se pretendesse impedi-lo de fazer algo. Ok, Fábio, esqueça. Eu entendo. Vou dar à luz, disse Luana e aproximou-se dele novamente. Ele abraçou apertado e segurou suas roupas. Isso mesmo, ele disse. Como meu filho pode ser indesejado? Uma criança sempre nasce no momento certo. Só o Senhor sabe quem e quando aparecerá neste mundo. E se ele decidiu assim, então é hora do meu filho aparecer. Eu entendo você, disse Luana. A partir daquele momento, ela se tornou um tanto calma e serena e Fábio, ao contrário, corria entre as madrugadas e os corredores de palestra. Ele cuidava dela para garantir que não estivesse com fome, não fosse chamada, não carregasse sacolas pesadas. Seus amigos até riam deles. Não entendemos bem. Fábio, qual de vocês está grávida? Eles brincavam. Acho que sou eu, Fábio brincava de volta. Luana já estava no seu 8º mês de gravidez quando foi um dia frio de outono lá fora. E, de repente, todo o grupo da universidade dela foi premiado com alguns vouchers para uma viagem longe da cidade. Não, que absurdo! Eu não entendo, Fábio protestou. Deixe eles voarem para onde quiserem. Por que você precisa ir? Sua barriga já está muito grande. Exatamente, Luana respondeu. A barriga já está muito grande e ainda não nos casamos. Meus pais têm me incomodado com perguntas sobre nosso casamento. Você entende? Eu nasci em uma família estrita e isso não deveria estar acontecendo. O que eu posso fazer sobre isso? Estamos esperando por um lugar no campus para um quarto compartilhado. Você mesmo disse que é isso que precisamos fazer. E quando chegar a nossa vez de um quarto de família, nos casaremos no cartório imediatamente. O casamento virá depois. Vamos celebrar no verão, Fábio justificou. Não estou falando disso agora, disse Luana, ofendida. Pense nas minhas palavras. Agora você está me proibindo de voar em uma excursão da universidade. E quem é você para mim? Um marido ou talvez um pai? Eu sou o pai do seu filho. Isso deveria ser o suficiente para você. Pegue seu passaporte e vamos ao cartório. Eles nos casarão lá. Qual o problema com uma barriga tão grande? Eles nos casarão no mesmo dia, mesmo sem os documentos necessários. Por que você está sentado aí? Levante-se e vamos, disse Fábio, com raiva. Ou você não quer mais ir ao cartório? Eu quero ir nessa excursão. Não vou. Não terei outra oportunidade como essa. E se decidirem me enviar em outra viagem depois, não poderei ir porque meu filho já terá nascido. Onde posso ir com um filho? Luana disse, segurando as lágrimas. Como assim você terá um filho depois? O filho já existe. Está apenas dentro de você, disse Fábio, colocando a mão na barriga de Luana. Olha quanto ele está chutando. Parece que vai nascer agora. E você diz que será, mas já é. E quer ir nessa excursão também. Quando a criança crescer, vou mostrar-lhe estas fotos e contar como ele voa em uma excursão comigo, disse Luana. Ok, vá na excursão, disse Fábio, balançando a mão. É inútil discutir com uma mulher grávida. Se ao menos ele soubesse quantas vezes se arrependeria dessas palavras mais tarde. Por que ele disse isso? Por que concordou com essa excursão? No dia da partida, Fábio estava de alguma forma muito preocupado. Ele não conseguia se acalmar e estava preocupado com Luana. Talvez você fique e não vá na excursão? Fábio perguntou pela última vez. Você está começando de novo. Você pode se tornar uma pessoa louca assim. Parece que você é o grávido, não eu. Fábio, você é um futuro médico.
Aprenda a controlar suas emoções. Gravidez não é doença e voos de avião são considerados os mais seguros, pois tem o menor número de acidentes em todos os transportes em todo o mundo, disse Luana, confiante. Enquanto Fábio voltava para o campus, ele não conseguia parar de pensar em Luana tendo que voar em algum avião particular. Parecia-lhe um tanto precário, como voar em uma chama de brinquedo. Se ele soubesse com antecedência que ela teria que voar em uma aeronave tão pouco confiável, ele teria insistido para que Luana não voasse para lugar nenhum. Ele tinha certeza de que os alunos voariam em um avião normal de uma companhia aérea bem conhecida. O homem não conseguia afastar o pensamento de que Luana deliberadamente não lhe contou sobre isso. Ela sabia que Fábio não concordaria, então ela manteve silêncio até o embarque. Ela entendeu que Fábio não causaria uma cena no aeroporto na frente de estranhos. Ela o conhecia tão bem, ainda assim ele não conseguia entendê-la. Ela sempre foi um mistério para ele. Eles combinaram que Luana ligaria assim que pousasse e se instalasse no hotel. Fábio assistiu um pouco de TV, mas percebeu que não entendia a essência do filme. Ele navegou por algumas notícias no telefone, tentou ler algo, mas não conseguia se lembrar de nenhuma informação. Decidiu simplesmente desligar tudo e ir dormir. Ah, e a Luana? Ela deveria me ligar quando pousasse. Fábio pensou, aumentando o volume do telefone e foi dormir pensando que a chamada de Luana o acordaria. Ao acordar, Fábio rapidamente saiu da cama, acordando seu colega de quarto. O que houve? O colega de quarto perguntou. Não sei, Fábio respondeu. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo com ele. Era como se todo o seu corpo tivesse sido atingido por um raio enquanto dormia. E isso o acordou. Fábio olhou para o relógio. Já eram 6 da manhã. Por que a Luana ainda não ligou? Ela deveria ter pousado às 6 horas e feito o check-in no hotel às 5 horas. O que está acontecendo? Talvez eu não tenha ouvido a chamada dela. E então, onde estão as chamadas perdidas? Talvez não tenha sinal. Ou ela está tão cansada que foi direto para a cama e esqueceu de me ligar? Luana geralmente acorda bem cedo. Acho que ela já está acordada. Fábio ligou para o número de Luana, mas o telefone dela foi para a caixa postal. O que poderia ter acontecido? Fábio pensou, deitando-se na cama e colocando seu telefone ao lado dele. Ele não conseguia mais dormir. E às 8 da manhã, seu telefone tocou. Fábio não dormiu. Ele apenas deitou lá, olhando para a parede do quarto. O telefone tocou insistentemente, mas ele não conseguia se convencer a atender. Ele simplesmente não queria pegar o telefone. Ele nem olhou para a tela do telefone. Ele já entendia tudo. De alguma forma, conseguiu determinar o que havia acontecido pela natureza e urgência da chamada. Ele apenas sentiu. E isso foi tudo. À noite, o avião caiu em algum lugar no norte do país. As operações de busca e resgate já haviam começado. Os familiares precisavam chegar ao aeroporto até às 10 da manhã. Ele sabia que seria assim. Agora, lembrando como não queria deixar sua amada namorada ir, ele percebeu que isso era exatamente o que aconteceria. Ele sentiu e temeu isso. Ele havia permitido que Luana e o filho deles fossem lá. O homem entendeu que esse era o fim da sua vida. Não haveria mais felicidade, alegria. Não haveria nada de bom. Por que eu os deixei ir? Por quê? Fábio mal conseguia lembrar como conseguiu chegar ao aeroporto. Muitas pessoas se reuniram no quartel-general de resgate. Muitas delas estavam chorando. Estandes com listas de passageiros e tripulantes do avião estavam no corredor. Mas Luana não estava nem na lista de sobreviventes nem na lista de passageiros falecidos. Como isso é possível? Fábio perguntou. Se ela não está nas listas, significa que está desaparecida, disseram-lhe os funcionários.
O que você quer dizer com desaparecida? O avião caiu. Onde ela poderia ter ido? Dê uma olhada ao redor, exclamou Fábio. Jovem, não há necessidade de pânico. Desaparecida significa que o corpo dela não foi encontrado, disse alguém da multidão. Isso significa que você ainda tem esperança. Talvez eles a encontrem viva. Você tem que acreditar nisso, sabe? Milagres sempre podem acontecer. Que milagre poderia acontecer? Fábio disse, balançando a mão. Ele passou mais de um dia no aeroporto. Atualizações sobre passageiros encontrados chegavam a cada hora. A lista de falecidos crescia e alguém da lista de sobreviventes passava para a lista de falecidos. Luana ainda não foi encontrada em lugar nenhum. Isso é estranho. Talvez ela nem estivesse neste avião. O homem pensou e discou o número de telefone dela novamente. E se ela atender agora com sua voz alegre? Mas não, o telefone dela ainda estava desligado. Fábio não dormiu por quase 3 dias. Ele não conseguia mais pensar direito. Um amigo de Fábio veio ao aeroporto, já que era uma viagem da universidade. Havia outra garota do grupo de Luana neste avião e mais algumas pessoas da universidade. Eles insistiram para que Fábio fosse para casa descansar. Prometeram ficar lá e ligar para ele assim que tivessem alguma notícia, independentemente da hora do dia. Fábio voltou para o campus e deitou-se na cama. Ele apenas deitou lá, olhando para a parede. Mas rapidamente adormeceu por causa do comprimido para dormir que havia tomado. Sem sonhar com nada. Um mês após o acidente de avião, Fábio não pensava em nada e não fazia nada. Ele até parou de ir ao local onde o avião caiu. Luana foi a única passageira que nunca foi encontrada. A equipe de busca presumiu que, quando o avião caiu, o corpo caiu no lago. Mas, devido à baixa temperatura da água, a garota não poderia ter sobrevivido. E não vamos esquecer que Luana não mergulhou no lago por si mesma. Foi por causa do acidente de avião. De volta à cidade, Fábio não conseguia continuar estudando na Universidade de Medicina. Ele simplesmente não queria continuar. Foi concedida a ele uma licença e, dadas as circunstâncias, seu lugar no campus foi mantido. Ele leu que tinha que continuar vivendo de alguma forma, mas ele não queria fazer nada. Mais tarde, Fábio lembrou-se do emprego no crematório onde queria trabalhar meio período antes. Era bom para ele se lembrar daquele lugar porque guardava memórias de Luana, e Fábio sentiu vontade de voltar a trabalhar lá, pois estava associado às memórias de Luana viva. Fábio foi imediatamente contratado no crematório, pois havia uma posição aberta. Ele começou a trabalhar dia e noite como se estivesse possuído, como se estivesse trabalhando por Luana, por sua futura família. Nesse trabalho, ele podia pensar nela como se ela ainda estivesse viva. Um dia, uma mulher cigana veio ao crematório, parecendo muito estranha. Claro, todos pareciam um pouco estranhos, mas essa mulher era particularmente peculiar. Ela estava envolta em vários trapos e coberta com lenços. Era difícil dizer se era mulher ou homem. Por que você veio aqui? Alguém da equipe perguntou. Oh, eu queria perguntar. Posso colocar uma caixa lá? A mulher disse, apontando para o incinerador. Oh, como vocês nos atormentam com suas caixas. Um membro da equipe disse a ela, outra cremação grátis. E depois seremos repreendidos pela gerência. Situações como essa no crematório não eram incomuns. Todos os avós e agora até ciganos traziam suas caixas. E o que havia nas caixas? Às vezes um cachorro amado que viveu por 15 anos, às vezes um gato, às vezes um papagaio. Nosso papagaio morreu. E se a criança vê-lo, você chora. Nós dissemos a ele que voou para longe, disse a mulher. Alguns davam $1 pela cremação. Alguns, $10. Bem, o que mais eles poderiam fazer?
As pessoas precisavam de ajuda de alguma forma. Onde eles colocariam seus animais de estimação falecidos? Especialmente as pessoas costumavam vir em tempo frio. Os funcionários brincavam que deveriam abrir uma filial separada. Se as pessoas idosas oferecessem pelo menos $1 pela ajuda, os ciganos nunca pagavam nada. Eles achavam que tudo deveria ser feito para eles de graça. E às vezes até começavam a discutir. A equipe há muito decidirá não discutir com eles. Fábio, como novo funcionário, também foi informado de que era melhor concordar com eles e não iniciar brigas. Caso contrário, poderia haver problemas mais tarde. A gerência, claro, não acolhia tal negócio ilegal e costumava ignorá-lo completamente. O principal era que nenhum dos funcionários abusasse disso e agora eles frequentemente recebiam reprimendas. Uma vez houve um caso interessante quando uma menininha trouxe uma tartaruga para o crematório. "Enterre a tartaruga", disse a garota entre lágrimas. "Minha tartaruga morreu", disse a garota e entregou alguns centavos. A equipe abriu a caixa e lá realmente jazia a tartaruga. Só que era muito pequena. Do tamanho de uma palma. "Quantos anos ela tem?" A equipe perguntou à criança. "Não sei. Ganhei no meu aniversário no verão", a criança respondeu. A tartaruga realmente se encolheu toda, coberta com suas patas. "E isso é tudo, fria como pedra." Um trabalhador que se saía bem na escola disse que tartarugas dormem todo o inverno. E elas vivem por mais de 100 anos. Uma tartaruga tão pequena não poderia ter morrido. A equipe a colocou mais perto do forno, onde estava quente. E depois de 10 minutos, ela esticou a cabeça. E a mulher cigana pede para cremar a caixa de seu animal de estimação. Mas, naturalmente, de graça. "Tudo bem, coloque a caixa naquele canto. Quando cremarmos o falecido hoje, colocaremos sua caixa lá também." "Quem você tem aí?" "Um gato, um cachorro." Embora isso não importe. Assim, a caixa ficou no canto por quase meio-dia. Ninguém a tocou. Até que Fábio chegou ao trabalho, e a equipe imediatamente desligou a música animada, pois todos sabiam da tristeza que havia cometido o homem. "Ei, o que é esse chiado ou choro?" Fábio perguntou. E então todos ouviram que da caixa trazida pela mulher cigana vinha um choro baixo. Fábio rapidamente pegou a caixa, abriu-a e ficou surpreso, pois dentro desta caixa jazia um pequeno bebê vivo. Ele estava muito fraco, por isso chorava baixinho. Fábio, como ex-estudante da Universidade de Medicina, imediatamente entendeu que o bebê havia nascido cerca de um mês atrás. E se meus colegas, ouvindo música e sem olhar na caixa, a colocassem no forno? "De onde veio essa caixa?" Fábio perguntou. "A cigana trouxe, enrolada em trapos." "Nem conseguimos ver o rosto dela", disseram seus colegas. Fábio segurou o bebê nos braços e olhou para ele cuidadosamente. E quanto mais olhava para ele, mais parecia que estava enlouquecendo. "Fábio, precisamos fazer algo com o bebê. Precisamos chamar os serviços de emergência", disseram seus colegas. "Gente, o que vocês estão dizendo? Olhem para ele." "Este é meu filho, meu garoto", Fábio insistiu teimosamente. Claro, todos os funcionários pensaram que ele havia enlouquecido, afinal. Fábio havia perdido sua namorada grávida, quase sua esposa, e seu corpo não pôde ser encontrado durante as operações de busca. Ele nem mesmo tinha alguém para enterrar. Agora parecia-lhe que este era seu filho. Fábio tirou seu telefone e mostrou-lhes fotos de Luana. Todos ficaram chocados, pois tal coincidência não poderia ser possível. O menino tinha cabelos ruivos, assim como os da mãe. E a prova mais importante era que o filho também tinha uma pinta na bochecha em forma de estrela. Tal coincidência não poderia ser apenas acidental. Como o filho poderia acabar na cidade, especialmente já que Luana não pôde ser encontrada?
E onde está a própria Luana? Fábio lutou como um louco. Ele procurou a mulher cigana por toda a cidade e finalmente a encontrou. No início, até pensou que talvez ela fosse a Luana, já que ninguém havia visto seu rosto. Mas a cigana acabou sendo outra mulher chamada Ana, e ela escondeu seu rosto porque foi ferida em um incêndio. Ana contou a Fábio que uma das ciganas trouxe este filho de algum lugar no norte do país. E eles o deram a ela para que ela pudesse pedir dinheiro nas ruas às pessoas. As pessoas seriam mais simpáticas se ela tivesse um filho com ela, então elas dariam mais dinheiro. Mas ela não queria tal filho. Afinal, este filho tinha pele clara, cabelos ruivos e uma pinta na bochecha. Os ciganos acreditavam que tal filho só poderia trazer infortúnio para a família. E Ana, depois de ficar com ele na rua por um tempo, concordou com eles porque as pessoas pararam de dar-lhe dinheiro. Então ela decidiu que precisava se livrar dele. E como mais ela poderia se livrar de uma criança? Ela não conseguia pensar em outra maneira. Então ela trouxe a criança para o crematório. Depois do incêndio, Ana teve problemas na cabeça e acreditava que todos os problemas poderiam ser resolvidos com fogo. A mulher cigana primeiro pensou que Fábio a agrediria por querer colocar seu filho no forno. Mas Fábio se ajoelhou diante dela e começou a beijar suas mãos, agradecendo por trazer esta criança até eles. O homem contou-lhe sobre sua desgraça e que este era seu filho. A cigana prometeu rezar por ele e contou-lhe de onde trouxeram o menino. Fábio olhou no mapa e viu que esta pequena cidade não estava longe do local do acidente do avião. Fábio ficou obcecado com a ideia de voar para lá e encontrar Luana. Mas primeiro ele tinha que descobrir o que fazer com a criança. Ele não poderia deixá-la consigo mesmo. Então Fábio pediu a adoção e fez um teste de DNA porque, como se descobriu no tribunal, pintas não eram consideradas evidência. Todo esse processo levou muito tempo, e Fábio não podia esperar. Ele tirou uma licença e voltou ao local do acidente de avião. Só que agora ele decidiu imediatamente encontrar os ciganos que trouxeram a criança para sua cidade e descobrir deles onde a encontraram. Fábio estava certo de que poderia encontrar Luana. O homem chegou ao local do acidente de avião bastante tarde e decidiu passar a noite em algum lugar. Os locais sugeriram que ele fosse à margem do lago, onde Luana supostamente caiu, e lá vivia uma avó que era uma curandeira ou uma vidente. Ele poderia pedir para passar a noite em sua casa. Todos são bem-vindos lá. Seu nome é Carla. Então Fábio fez isso. Ele foi até Carla e ela, ao ver a criança, disse imediatamente: meu filho retornou. Como isso pode acontecer? O que você quer dizer? Seu filho? Fábio pediu. E quem é você? E como veio até mim? Carla perguntou. Fábio entrou na casa, sentou-se em uma cadeira, entregou a criança para a avó e começou a contar sobre si mesmo, sobre Luana e sobre sua vida. Ele falou sobre como eles se amavam, como queriam se casar e como ela voou nesta excursão estando grávida. E então ele contou sobre o acidente de avião e como a cigana trouxe a criança ao crematório para ser queimada. Sua vida é complicada. Tal tristeza para suportar. Você não desejaria isso a ninguém. E agora ouça minha história, disse Carla, colocando a criança na cama. Carla não sabia como aquela garota ruiva acabou no lago. Ela ou caiu do avião ou conseguiu pular no último momento. A avó a encontrou enquanto pescava de barco. O lago era incomum. Havia fontes termais e havia lugares onde a água não era tão fria. Assim, você poderia pescar o ano todo, especialmente se tivesse um barco. Quando Carla estava remando em seu barco, ela notou uma mulher na água. Ela era linda, ruiva, inconsciente e grávida. A avó a levou para sua casa. E à noite, ela soube que houve um acidente de avião nas proximidades. Lá aparentemente, essa garota era de lá. Mas Carla não teve tempo para descobrir. Ela precisava cuidar dela por cerca de um mês.
Ela tentou trazê-la de volta à vida e salvar o bebê. E então o trabalho de parto começou. A garota deu à luz o bebê, mas não conseguiu recuperar a consciência. E cerca de 3 dias depois, ela morreu. O que a avó faria com o bebê? Ela sabia que havia ciganos na pequena cidade. Eles tinham muitas crianças pequenas e ela pensou que alguém entre eles poderia amamentar o bebê. Então a avó levou o bebê para a pequena cidade, entregou à cigana e até pagou dinheiro para que encontrassem uma mulher que pudesse alimentá-lo. E ela enterrou a garota. E quando voltou à pequena cidade para perguntar sobre o bebê, descobriu que eles já o haviam dado para alguém. E eles sorriam para a avó com olhos descarados. Que bebê? Os ciganos perguntaram. Não havia bebê. Você está louca, avó. E eu já estava pensando que talvez tivesse entendido algo errado. E então você veio com o bebê, disse Carla, alegremente. Eu quero vê-la, disse Fábio. Ver quem? A avó não entendeu. Eu quero ver o túmulo de Luana. Quero perceber que ela se foi. Vim aqui esperando encontrar ela viva. Esperava encontrá-la em qualquer condição, mesmo sem braços, sem pernas. Não importava para mim, mas aparentemente não era para ser, disse Fábio. Sim, não se preocupe, aparentemente. Você e Luana tinham esse destino, disse Carla e abraçou o rapaz como uma mãe. Pelo menos eu sei que o nome da garota é Luana, e também reconheci este menino imediatamente. Ele tem cabelos ruivos e uma pinta na bochecha, assim como sua mãe. Fábio foi ao túmulo de Luana e lá ficou por algum tempo, onde agora jazia o amor de sua vida. Então, o homem pegou uma tábua da avó e escreveu todos os detalhes de Luana nela, colocando-a no chão. Voltarei mais tarde e farei um monumento no túmulo, ele disse. E não se apresse em voltar. Você pode fazer o monumento mais tarde, disse Carla. Agora cuide da criança. Você é um pai agora. Veja que presente o Senhor lhe deu. Nem todos têm essa sorte, aparentemente. Vocês são pessoas especiais. Como você vai nomear o menino? Vou nomeá-lo Igor, disse Fábio. Um bom nome para um menino. Temos uma boa igreja aqui. Posso ser a madrinha da criança? Carla perguntou. Claro. Você é como uma verdadeira avó para ele. Agora, após o batismo, o homem voltou para a cidade com o bebê. E justo então os papéis de adoção estavam prontos. O teste de DNA mostrou que o bebê era realmente dele. Mas agora, como ele poderia trabalhar e viver no campus com um bebê? Fábio pensou e decidiu voltar para casa, para a pequena cidade de onde veio depois de ir apenas para frequentar a faculdade de medicina. Ele pensou que seria mais fácil para ele criar a criança lá. A mãe de Fábio, ao ver o pequeno bebê, imediatamente rompeu em lágrimas. Ela não conhecia pessoalmente Luana, mas Fábio havia contado tudo por telefone. E agora ela viu seu neto e pôde segurá-lo em seus braços. Como ela poderia não chorar? Ele se parece tanto com você. Você também tinha olhos grandes quando criança, mas os deles são vermelhos enquanto os seus são escuros, disse sua mãe. Claro, ele se parece comigo. Ele é meu filho. Depois de algum tempo, Fábio conseguiu encontrar um emprego na sala de caldeiras. Ele fez seu trabalho habitual, exceto que não havia necessidade de usar o queimador. Ele apenas tinha que colocar carvão no forno. Você quer ir ver sua Carlos? Sua mãe perguntou. Ela estava perguntando por você. Como ela estava perguntando? Ela não mora aqui? Fábio perguntou surpreso. E onde mais ela moraria? Sua mãe disse que ela voltou para casa 2 anos atrás, mas ela está casada. Ela teve um menino ou uma menina? Fábio perguntou. Por que você não vai ver ela você mesmo e descobrir? Por que está me perguntando? Nunca fui de fofocar, respondeu sua mãe.
Parece estranho para mim. Por que eu deveria ir até ela? O que há de tão estranho nisso? Seu primeiro amor é inesquecível. Ah, claro, mãe. Como se esse fosse meu primeiro amor. Minha amada mulher está agora no túmulo. E meu segundo amor está sentado no seu colo. É compreensível, filho. Ninguém diz que você deve esquecer a sua vida. Claro. Você tem que se lembrar disso. Mas você também tem que viver. Você ainda é um jovem. Apenas vá falar com ela. Tenho certeza de que vocês têm coisas para conversar, insistiu sua mãe. Mãe, o que aconteceu com ela? Vá e descubra você mesmo, insistiu sua mãe. Fábio pensou e decidiu visitar Carlos pelo caminho. Ele colheu algumas flores do canteiro, sentindo-se ansioso pelo encontro que estava por vir. Por que ela voltou para a pequena cidade? Está claro que ela se divorciou do marido, se está perguntando por mim. Eu me pergunto se ela teve um menino ou uma menina. Bem, agora eu já tenho uma criança. Fábio estava muito nervoso. Ele ficou pensando, e se ela o rejeitasse agora? Mas por quê? Ela o havia deixado quando ele voltou do exército. Ela já estava grávida de outro homem. Olá, Carlos, Fábio disse suavemente, parado à sua porta. Fábio, o que eu fiz? Ela disse, abraçando-o apertado. Ele não esperava tais emoções de Carlos. Eles se sentaram juntos, tomaram chá e conversaram por muito tempo. Fábio contou a ela a história detalhada de seu amor e como encontrou seu filho. Oh, Fábio, você teve sorte. Você teve um verdadeiro amor. E eu tive tudo ruim, disse Carlos tristemente. Meu marido, com quem me casei por causa da gravidez, não queria se casar comigo de todo. Ele se revelou um alcoólatra e me levou após o casamento para a cidade natal dele. Ele constantemente bebia e me batia. E quando dei à luz a um menino, ele estava constantemente doente. E eu trabalhava para alimentar a família. Lamentei ter escolhido não você, mas essa pessoa horrível. Mas eu não podia mudar nada. E então, voltando do trabalho, vi fumaça. Acontece que houve um incêndio na casa. Meu marido bêbado começou. Tudo queimou. A casa, a propriedade, o marido e meu filho. Fui salva 2 vezes e então pensei, claro, é uma pena pelo meu filho. Mas que tipo de vida ele teria? Ele estava muito doente. Ele teria sofrido toda a sua vida. E agora ele está com o Senhor. Esses pensamentos me fizeram sentir muito melhor. E decidi voltar para casa e começar de novo. E então descobri que você voltou para cá e, incapaz de resistir, perguntei por você para sua mãe. Perdoe-me, Fábio, pelo que fiz com você. O Senhor me puniu severamente por isso, disse Carlos chorando. Sabe, Carlos, eu provavelmente também fiz algo errado na vida, porque o Senhor também me puniu. Embora não tão severamente quanto você. Pelo menos ele me deixou com um filho vivo, disse Fábio. Venha me visitar com seu filho. Ficarei feliz em brincar com ele. Ouvi dizer que muitas pessoas ficam com raiva após a morte de seus filhos e não suportam olhar para outras crianças. Mas eu, pelo contrário, realmente quero interagir com crianças. Acho que vou trabalhar como babá em jardim de infância no outono, disse Carlos. Isso é bom. Carlos. Isso é bom, disse Fábio. 2 meses após o encontro deles, Fábio e Carlos deram entrada no cartório. E 1 ano depois, eles tiveram uma filha. Carlos amava tanto a filha quanto o menino de cabelos ruivos igualmente. Parece que as pessoas encontram sua felicidade apenas após passarem por dificuldades.